O senador Doutor Irã vai comandar a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor, o CTFC, no biênio de 2025 e 2026. Composta por 17 senadores titulares e 17 suplentes, a CTFC fiscaliza atos do Poder Executivo, acompanha políticas públicas sobre defesa dos direitos do consumidor e analisa projetos sobre corrupção, modernização gerencial, transparência pública, defesa da livre concorrência e repressão à cobrança de juros ou taxas que ultrapassem os limites legais. E para falar sobre os trabalhos na comissão, estamos ao vivo em Brasília com o senador ao lado do nosso repórter Wilson Lima. Boa tarde aos dois. Rodolfo, boa tarde, principalmente para você que nos acompanha aqui no Meio-Dia em Brasília, tanto aqui em O Antagonista quanto pelo canal BMC News. Senador, nós falávamos aqui nos bastidores que a comissão vai ter muito trabalho. E muito trabalho que vem do Palácio do Planalto, porque, por exemplo, tem uma questão que é pontual, que é a questão do cartão corporativo. A comissão vai passar um pente fino, vai olhar esse tema com muita calma. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que isso é um tema de interesse nacional. Nós temos direito, nós que pagamos nossos impostos, nós temos direito de saber como esse dinheiro é utilizado. E, aliás, dentro da comissão, há um projeto de lei muito pertinente de autoria do senador Contarato, que tenta regulamentar... Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O PT, ele tem o condão de controlar e conceder transparência e critérios para a utilização desses cartões corporativos. Certamente vai ser uma discussão muito interessante na nossa comissão, que é uma comissão que tem atribuições muito abrangentes, e te daria aí um exemplo também importante, que seria a questão dessas operadoras de telemarketing que nos importunam de maneira absolutamente desagradável, tirando nossa privacidade, nos atrapalhando no nosso trabalho. Nós precisamos também regulamentar esse tema, que é um tema importante para o consumidor nacional. Parece que nem aquela lei, né, que você autoriza, você cadastra o seu número, parece que nem essa lei tem sido cumprida, porque mesmo com cadastro, as operadoras ainda nos importunam, é algo bem incômodo, não? É bem incômodo, e nós vamos tentar regulamentar essa questão, além do que o governo que não tem um viés de cumprir muito acordo. Você que acompanha aqui a nossa casa, nós fizemos, na ocasião da extinção da FUNASA, foi uma extinção assim abrupta, no dia 4 de janeiro do início do governo, se extinguiu a FUNASA. Olha, a FUNASA é uma instituição que tem uma importância muito grande nas cidades de até 50 mil habitantes, que são a maioria das cidades do nosso país, onde estão as pessoas mais humildes. Olha só, a FUNASA foi extinta, nós entramos com o PDL para tornar sem efeito essa extinção. Fizemos um acordo no plenário que a FUNASA seria não extinta mais, mas seria reestruturada, modernizada. Até agora isso não aconteceu, nós não estamos executando o orçamento da FUNASA, e com isso nós estamos parando obras de melhorias sanitárias domiciliares, pequenas obras de saneamento, perfuração de poços, nessas áreas onde as pessoas são mais carentes. E são áreas onde o próprio governo diz que cuida mais das pessoas, o que não é verdade. É por isso que o governo está tendo essa avaliação preocupante da sua gestão nesses 2 primeiros anos de governo. Só para a gente explicar rapidamente, PDL é um projeto de decreto legislativo, né? É um ato do Poder Legislativo que susta atos do Poder Executivo. Só para a gente explicar direitinho para quem não entende muito esse tipo de nomenclatura aqui sobre o Congresso Nacional. São Paulo, tem perguntas? Tem uma pergunta, eu vou aproveitar, senador, boa tarde. Vou aproveitar que o senhor falou que o governo Lula não é conhecido por cumprir acordos, para questioná-lo exatamente sobre como é que o senhor interpreta e acompanha a relação do governo com o Congresso Nacional, e se o senhor tem alguma expectativa de que isso possa melhorar a partir da prometida reforma ministerial do governo Lula. Bom, todos sabem que essa relação aqui não tem sido boa. Haja vista que as pautas do governo aqui tramitam aqui com muita dificuldade, ou elas são travadas aqui. Vou dar um exemplo claro para vocês. Agora mesmo o governo publicou um decreto dando poder de polícia para a FUNAI. E nós também fizemos um decreto aqui para torná-lo
para torná-lo inócuo, sem efeito, porque achamos isso um absurdo, principalmente nós que vivemos toda a questão do constrangimento do IBAMA, desses órgãos no campo, nas áreas mais longínquas da agricultura familiar e do agronegócio do nosso país. Eu acho que esse decreto criaria muito mais insegurança para aquelas pessoas que trabalham e produzem. Isso é um exemplo. Então, nós temos a expectativa que com essa reforma ministerial, o governo chegue mais próximo do Congresso, porque nós temos duas gestões novas aqui, com o nosso presidente Hugo Mota e senador Alcolumbre, que certamente serão extremamente diligentes no sentido de fortalecer a nossa atividade parlamentar e simetrizá-la com outros poderes, porque nós estamos com uma relação bastante assimétrica entre executivo, legislativo e judiciário. Olha, se São Paulo tiver mais perguntas, por favor, né? Apenas me falem aqui no ponto. Tem, ô Inácio? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber do senador se ele, vendo essa queda de popularidade do governo, se o senhor acha que essa queda de popularidade pode sensibilizá-lo a justamente procurar um diálogo maior junto com o Congresso, seja através dos novos ministérios, como perguntou o Rodolfo, seja simplesmente por necessidade, porque senão não vai ter as suas medidas aprovadas no Congresso. Medidas essas que muitas vezes podem ser populistas e que vocês do Congresso terão o papel de barrar se vocês acharem que não são adequadas. Sem dúvida. E o Congresso tem feito isso com muita competência. E eu volto a dizer, essa mudança, essa reforma ministerial, ela vai ser importante para o governo, porque sem uma interlocução adequada e eficiente com as duas casas, as coisas não andam aqui. E o governo está precisando de muita ajuda, porque o governo está dissociado das aspirações da sociedade. Haja visto que todas as pesquisas que nós vemos aí é uma grande reprovação dessa performance do governo, e ele tem pouco tempo para se recuperar. Nós temos basicamente aí 1 ano e 2 meses, porque depois todo mundo só vai pensar em reeleição e em campanhas políticas, e essa avaliação ruim do governo, ela certamente terá um impacto muito grande nas eleições presidenciais e nas eleições gerais do Brasil de 2026. E, senador, só para fechar, quais são as outras pautas que vão estar no foco da Comissão de Fiscalização e Controle? É importante a gente lembrar que essa comissão, ela é quase como uma espécie de uma auditora-geral do Senado dos atos do Poder Executivo, assim, colocando de forma muito, muito grosseira. Quais são as outras pautas, senador? Nós temos uma relação muito próxima com o Tribunal de Contas da União. Podemos avaliar os grandes programas do governo, a eficiência do governo, os gastos do governo com saúde, com educação, segurança, enfim. Seremos uma comissão muito, muito eficiente e comprometida para controlar, para que se respeite aquele princípio da administração pública, da eficiência, economicidade e transparência. Eu estou aqui firmando esse compromisso com a sociedade de podermos prestar esse serviço ao nosso país.